Olá, bem-vindo a mais um Calcast aqui na Futurum Capital, nossa super parceira da nossa unidade Futurum mais Cal, no coração da Vila Madalena. Sou o Renato Auriemo, sócio do Cal, e aqui no Calcast a gente vai estar recebendo clientes, amigos, parceiros, que vão falar um pouco sobre os seus negócios, sobre o seu mercado, compartilhar experiências, mas acima de tudo, vamos conhecer as pessoas por trás dos negócios. Hoje, um prazer gigante, quando eu falei de amigos e parceiros, amigo e super parceiro, Flávio Maneira. Flávio, o seu currículo aqui é enorme, né? Vou tentar aqui colocar aqui na apresentação, senão a gente vai gastar a nossa 1 hora aqui falando da apresentação. Né? O Flávio é um executivo com mais de 26 anos de trajetória no setor de saúde, atendeu grandes empresas como Novartis, AstraZeneca, tanto no Brasil como na América Latina, trabalhando com a parte de desenvolvimento de pessoas e transformação comercial. Flávio também é especialista em treinamento e desenvolvimento da força de vendas, gestão comercial e formação de equipes de alta performance. Tem um profundo conhecimento sobre neurociência, a gente vai falar muito sobre isso aqui na entrevista, liderança e inovação. É palestrante, professor, autor de livros, né? Eu ia falar de livro do Neuromanagement, mas tem o segundo aqui, o Ensino em Xeque, né? A educação para entender um pouquinho como funciona o cérebro do adulto, né? Um pouquinho disso. Tem um profundo conhecimento técnico e visão sobre o futuro. Flávio, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Poxa, o prazer é meu, Renato. Bom, eu sou entusiasta de você, da Cal, de tudo que vocês fazem. E quando surgiu o Calcast, eu falei assim, esse eu faço questão de ir, porque eu acho que o mundo é um mundo que é um braço da Cal, que é compartilhar a economia colaborativa, economia compartilhada. Eu acho que essa é uma causa muito nobre, devolver para a sociedade alguma coisa. Então eu devolvo um pouquinho do que eu aprendi, eu tento passar para as pessoas para elas tomarem melhores decisões. Obrigado a você. Não. E, Flávio, eu tomei uma liberdade poética aqui quando a gente montou o Calcast e eu me inspirei nas suas palestras e a gente sempre começa com algo que você faz na sua também. Sei. Que é o nosso quebra-gelo aqui para se aproximar do ser humano. Então eu pergunto, além do trabalho, além das coisas que você faz, se você pudesse me falar 3 grandes paixões suas. Legal, eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado por pessoas de bem e do bem, né? As que não são tão bem, eu não sou tão apaixonado, mas as pessoas de bem e do bem. Eu sou um entusiasta, um apaixonado por viagem, eu gosto muito de viajar, conhecer culturas diferentes. Eu acho que essa pluralidade, quando eu viajei muito, eu viajo muito, eu acho que conhecer, não tem certo e errado quando você vai para uma cultura de um certo país. Tem aquela cultura. Para eles é certo e a gente tem que respeitar. Então eu sou apaixonado por essas 3 coisas: vida, pessoas e viagens, experiências. Muito bom. Flávio, a gente começa também conhecendo um pouquinho do ser humano. Né? A gente vai chegar onde você está hoje, mas queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, do seu histórico aí, para a gente conhecer o Flávio. Vou fazer de uma forma bem resumida, mas eu sou natural de Santos. Então, tive uma educação rígida, porque eu estudei no colégio marista a vida inteira, do pré ao 3º colegial. Só estudei em um colégio. É igual eu. Não, Colégio Santista. Lá no São Luís, eu ganhei a medalha, a gente chama de medalha de saco cheio. Se você... Porque você ficou... eu ganhei. No ano eu fui o mais antigo. Então, e isso parte dessa educação foi ajudada pelos meus avós, porque pais não tinham total condição na época. Meu pai trabalhava no Porto de Santos, no Cais. Minha mãe era dona de casa e vendia roupa para ajudar no orçamento de casa. Então, muito jovem, eu fui trabalhar. Meu primeiro trabalho foi no posto de gasolina. Então, eu lavava carro e depois eu fui promovido, lavava bem carro, gostava de conversar com os velhinhos. Santos, né? Uma cidade que tem um índice de pessoas mais velhas maior. E aí, eu lavava bem carro, tal, o gerente do posto viu, tal, ele me promoveu. Eu fui para frentista. Aí de frentista eu virei frentista caixa. Eu fiquei quase 3 anos no posto e ali eu aprendi muita coisa. As coisas estão muito relacionadas, né?
E lá, Renato, acontece uma coisa que é muito interessante, que eu abri o posto de gasolina e sempre passava um senhor, muito cedo, eu abri o posto 6 da manhã, eu chegava antes, e passava um senhor para pegar pão na padaria. E ele passava, eu dava bom dia, cumprimentava, e certa vez ele parou e começou a parar, e a gente ficava conversando enquanto eu tirava a corda do posto. E ele me deu um livro, ele falou assim, olha menino, você fala bem, você gosta do que você faz... A maioria de que eu vejo trabalhando não é assim engajado. Na verdade, ele não falou engajado, ele falou outra palavra. Ele me deu um livro e falou assim, ó, a diferença da tua vida tá no conhecimento. Se você entender que quanto mais você lê, quanto mais você falar com gente, conhecer gente, tua vida vai ser melhor. Isso é um ensinamento que ficou para mim para sempre, porque eu coloquei em prática. Do posto de gasolina ajudou a começar a pagar minha faculdade. Fiz faculdade primeiro de comunicação. Depois eu fui fazer uma pós em marketing, depois eu fui estudar fora, enfim, estudei em Babson, Columbo University, Singularity. Mas a minha trajetória foi do posto para Petrobras. Eu fui trabalhar lá na Petrobras como auxiliar de qualidade total. Então eu... Era época da ISO, essas coisas? Era. Então eu... Numa empresa contratada da Petrobras de pintura e anticorrosão. Então eu parava uma Kombi para me pegar perto ali do Canal 3, onde eu morava, ia até Cubatão. Bom, eu fiquei um tempo lá quando surge a oportunidade de eu entrar na indústria farmacêutica. Antes disso, eu ainda trabalhei na Prefeitura de Santos e comecei a dar aula técnica num curso de publicidade e propaganda. E aí eu montei a minha primeira empresa, que era uma gráfica que funcionava no quartinho dos meus pais, que era de cartão de visita e cardápio. Então eu visitava Santos, os comércios, para vender cardápio de restaurante. Eu falava, meu, teu cardápio tá bonito, mas eu posso deixar ele mais bonito. E eu sempre tive um olhar muito artístico das coisas. E aí eu fui fazer isso. Então, tudo com objetivo de orçamento. Então, nessas nuances que eu estava na Prefeitura de Santos, do setor náutico, estava vendendo cardápio e dando aula técnica, eu já tinha 3 trabalhos naquela época. Eu tô falando de 90 e pouco. E tinha 24 horas o seu dia também? Tinha 24 horas. Ou tinha um pouco mais de horas aí que te encaixou? Quando um amigo meu que eu vejo ele passar de carro todo arrumadinho... Aí eu falei assim, pô, ele de carro todo arrumado, eu falei, tinha outra profissão, aí ele olhou e falou assim, não, eu mudei maneira, eu sou propagandista. Eu falei, quê? Eu falei, o que tu faz? O que é propaganda? Tu faz propaganda do quê? Tu foi pra TV? A gente não sabe, né? Ele falou, não, eu visito o médico e falo sobre a doença, sobre o tratamento pra promover o tipo de prescrição, a decisão do médico. E aí quando ele me falou quanto ele ganhava, os benefícios, etc, eu falei, cara, eu não sei direito o que é isso, mas eu quero entrar. Porque o salário do propagandista era maior do que os 3 trabalhos que eu tinha. Olha. Então eu era bem remunerado, ainda. E aí demorou 6 meses para eu conseguir entrar na indústria farmacêutica. E eu digo que é uma junção de eu me preparei muito, mas é uma junção também de sorte. Então acho que foram as duas coisas, a preparação com a oportunidade. E aí eu entrei na Novartis, eu entrei na linha de Sistema Nervoso Central da Novartis em 98. E ali, Renato, foi minha paixão por cérebro, porque eu trabalhei muito tempo, especificamente na linha de Sistema Nervoso Central, de neurociência, que são medicamentos para todas as desordens neurológicas e psiquiátricas. Então eu tô falando de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, lancei Ritalina no Brasil. Então eu trabalhei com medicações muito boas, muito nobres, com uma pesquisa muito fundamentada, que até hoje se usa, e vai se usar durante muito tempo. E os meus primeiros professores de cérebro foram os principais neurologistas e psiquiatras do Brasil, e geriatras. Então, quando eu fui visitar um médico, eu trabalhava com um produto para esquizofrenia bem complexa, que é o Leponex, clozapina. Inclusive, tem um filme chamado Mentes Brilhantes, o John Mesh, ele usa esse produto. Ele é um dos primeiros a usar, que acabaram de lançar. É espetacular. E para encerrar, e a gente ir para os outros temas, cara, quando eu fui visitar um médico, que era um grande especialista em esquizofrenia, eu fui estudar, entender o que é esquizofrenia, tem vários tipos. Tem uma que a pessoa vê uma pessoa, você sente essa pessoa fala contigo, e ela não existe, é uma criação da sua mente. E eu falei, caramba, o cérebro é fascinante. Então, quando o próprio TDAH ou várias doenças, quando você entende a neuroquímica envolvida nesse processo e as regiões, de fato, para mim gerou muita curiosidade. Eu fiquei fascinado por cérebro. E aí eu não parei mais até hoje, não parei de estudar isso. Só que quando eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento da Novartis, eu estudava o cérebro sobre a doença e tratamento, perspectiva de doença e tratamento. Depois eu fui estudar sobre a perspectiva de aprendizagem, de treinamento, de performance. Então eu falo, por que algumas pessoas aprendem mais e melhor e outras não?
O que está envolvido? Isso não é só em ambiente interno, tem um ambiente externo que tem uma fortaleza muito grande nisso. Flávio, só para ajudar aqui a gente entender um pouquinho, você falou de neurologia e Sim. tem a neurociência. Sim. Você consegue dar só para uma formação médica, né? Neurologia, psiquiatria, a pessoa tem uma formação médica. E neurociência, você pode ter uma outra formação. A neurociência é o estudo do funcionamento do cérebro, considerando sua totalidade. Então, uma não impede a outra, tá? Na verdade, tem muito neurologista que não conhece nada de neurociência. E tem muito neurocientista que não conhece nada de neurologia. Claro, conhece de anatomia, minimamente, mas são áreas com especificidades muito distintas. O que acontece também é que muita gente, Renato, se intitula neurocientista e não é. Neurocientista, você tem que ter um estudo publicado. Você tem que ter alguma coisa dentro de aprovado dentro de uma pesquisa. Eu não sou neurocientista, eu sou um especialista, expert em neurociência. Isso é importante também sempre reforçar. Às vezes é lógico, popular, as pessoas não sabem falar, o neurocientista, mas não sou. Eu sempre falo, não sou neurocientista. Não falo que eu sou, não. Não, perfeito. Não, muito, muito interessante. Essa é a parte que eu acho que eu mais gosto, porque a gente conhece o Flávio de agora, né? Sim. Com as empresas, com o trabalho, as palestras, etc. E começou num posto. O primeiro trabalho começou lavando carro, não era nem frentista. Não tem, eu sempre brinco que o meu primeiro trabalho foi fazendo uma reforma do banheiro da casa de um amigo meu, né? Do pai do amigo meu. Né? Então tem que começar de algum jeito. Sim. Muito legal. E você passou um tempo grande no setor aí de saúde. Sim, né? 27 anos, quase 27 anos. Foi uma paixão que você falou, até usou a palavra que você usou, né? Foi uma paixão à primeira vista, etc. Foram quase 27 anos. O que te levou lá a especializar na parte de força de vendas e gestão comercial? Por que você foi para essa área lá? Boa, porque eu entendi muito cedo, Renato. 4 anos eu fui um representante, propagandista antes de ser promovido para o treinamento. 2 anos eu fui um representante mediano. Mediano eu tinha um resultado mediano. Beleza, eu visitava neuropsiquiatra, geriatra dentro de um setor geográfico grande, né? Porque como o meu painel médico era menor, eu viajava muito. Então eu fazia do extremo do litoral sul ao extremo do litoral norte, tendo Santos e Baixada Santista como... E depois eu fazia Vale do Paraíba e do Ribeiro. Então eu fazia bastante coisa, São José, etc. 2 anos. Eu fui um rap com resultados ok, medianos. Quando eu tava na convenção de vendas da Novartis, o cara que tava do meu lado ganhou um carro e uma viagem pra Suíça. Porque ele foi o melhor Brasil. Quando ele foi o melhor Brasil, e ele era da minha equipe, inclusive, só que ele fazia outra região. Eu cheguei pro meu gerente na época e falei assim, olha, eu não sei o que tu vai fazer, mas ano que vem eu quero ganhar o primeiro. Tu, como meu gerente, tem uma responsabilidade de me ajudar a ser o melhor. Ele era o meu gerente direto. Falei, então, vem trabalhar em campo comigo e me sinaliza tudo o que eu tô ruim, ou o que eu tenho que aprimorar. E aí, quando ele falou, tá bom, então você tá preparado? Eu falei, tô, pode falar a real. E quando ele foi mais em campo comigo, ele falava a real. Ele falava assim, olha, o teu conhecimento de estudo clínico para você chegar com o médico e conversar é baixo. A tua capacidade de comunicação junto com o médico, falta melhorar isso, isso e aquilo. Então ele foi me pontuando bastante coisa. Que aquilo me acendeu um sinal. Eu falei assim, bom, eu entendo o seguinte, minimamente. Eu tava com a oportunidade da minha vida. Por quê? Porque eu tava com um trabalho que eu gostava muito, que me pagava bem e que eu tinha oportunidade toda de ter uma carreira interessante. Então eu falei, só se eu for muito estúpido que eu não vou abraçar essa causa. Então eu mudei alguns hábitos da minha vida. Então eu comecei a estudar pesquisa clínica, fui entender o que é pesquisa clínica. O que é um estudo científico? É complexo isso. Você tem que entender de significância estatística, você tem que entender de um monte de coisa, braço de estudo, tem que estudar. Então eu comecei a estudar, porque os estudos que eu vinha para falar com o médico sobre Alzheimer, Parkinson, epilepsia, etc., esquizofrenia, depressão, eram complexos. Só que se eu chegasse com o médico e só falasse, doutor, tá aqui o estudo, e a conclusão é essa, eu não tenho valor. O valor é pequeno dessa entrevista médica. Foi o que eu fiz, Renato. Eu me dediquei muito, cara. Assim, eu estudei muito. Eu não tenho problema com acordar cedo, não tenho problema com estudar. Esse negócio do acordar cedo, só uma curiosidade, porque lá no Cal, por coincidência, porque eu vou visitar muito as unidades, e você chega cedo, às vezes eu vou de manhã cedo, às vezes eu vou no final do dia, e você vê as salinhas que estão acesas, que tem gente. Por coincidência, aquelas que são as primeiras a acender a luzinha, e as últimas que desligam a luz... Os melhores resultados. São os melhores resultados. É coincidência, tá? Coincidência. E
eu vi, acho que ficou claro aqui pra gente a importância da parte de força de vendas, você ter o conteúdo. Porque tem que ter técnica, né? Evidente, tem muita técnica de vendas, etc. Mas tem que ter o conteúdo. São interdependentes. Suportar, são né? interdependentes. E aí, no terceiro ano, no primeiro e segundo ano eu fui mediano, no terceiro ano eu fui melhor Brasil. No quarto ano Ganhou o carro ou não? Ganhei carro, ganhei viagem, ganhei prêmio dobrado. Aí eu gostei, eu falei, peraí, eu acho que é legal ser o melhor. Então significa, o esforço traz um resultado. Claro, um esforço com inteligência, com sapiência e com boas pessoas do teu lado, tá? Eu acho que você ter boas pessoas do teu lado faz uma grande diferença. A minha rede de networking, você sabe disso, eu conheço gente de vários setores e contextos completamente diferentes. Eu tive uma aula, Renato, há tempo atrás, com a Roselinde Torres. Ela tem um TED brilhante, para mim um dos melhores TEDs de liderança. É uma mulher incrível. Eu tive uma aula com ela e ela tem um TED que chama-se What Make Great Leaders? O que fazem grandes líderes? E ela fala 3 coisas. Uma delas é que quanto maior for a rede de networking, de diversidade do teu networking, melhor é. E quando você estuda cérebro, isso faz total sentido, porque a gente vai criando vieses, baseado em um monte de elemento. O cérebro fica... Eu pergunto agora, já quase estou riscando aqui meu roteiro, mas se você ficar repetindo muito a mesma coisa, o cérebro ele vai ficando preguiçoso? Ele vai criar uma cicatriz. Ele vai poupando energia e vai focando. Vai criar uma cicatriz neural, aquele caminho neural, aquele fluxo neural que a gente chama de conectoma, aquilo lá vai criar uma... Por isso que é difícil mudar. Quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, fica num ambiente muito tempo naquele ambiente. Porque cria uma cicatriz neural e isso liga o sistema emocional. O nosso cérebro... tem muito mito, tá? E verdade com relação ao cérebro. A primeira dele é que, usa um percentual pequeno. Não, tu usa o cérebro todo. O cérebro todo está sendo usado. Não, os 13% e o pessoal 12%. O Lucy lá, aquele filme Lucy, que... Não, isso é tudo ficção. Tá, e o outro é que... outra falha, ele gerencia muito bem a energia. A energia depende do que a gente faz para ele gerenciar. É claro, ele é o gerenciador efetivo de energia, porque quando a gente fala que ele quer economizar energia, dá uma leitura que ele não... Então é diferente, ele gerencia muito bem a energia. Agora, onde você vai alocar essa energia depende do ambiente externo e principalmente do ambiente interno, que é aí que faz uma grande diferença, porque a gente é um ser sistêmico e interdependente. Então, o que tu faz? Vou dar um exemplo. Falam que o intestino é o... O intestino é o segundo cérebro. Na minha opinião, é o primeiro. Tá junto. Microbiota determina um monte de coisa na tua cabeça, o que tu come, a bactéria que tem. Fala assim, brócolis faz bem. Então, faz bem, mas não é pra todo mundo. Tem gente que vai comer brócolis, tem crise de enxaqueca a vida inteira e não sabe por quê, porque come uma cadeia de alimento. Eu tô dando um exemplo. Sim. Mas o que eu quero dizer é, existe uma singularidade nossa. E essa singularidade, que é o Ray Kurzweil, que é um cara que eu tive aula com ele é o fundador da Singularity University. Ele tem 2 livros que eu recomendo. Um é How Create a Mind, Como Criar uma Mente. Ele é o cara que criou o primeiro neocórtex artificial. Eu estava sentado aqui, ele estava aí dando aula para mim onde você está, presencialmente lá na Singularity em 2019. E ele tem um que é a medicina da imortalidade. A medicina caminha para precisão e para singularidade. A gente vai ter muito mais eficiência em tudo que a gente faz, né? E a gente vai, de fato, vai virar uma pessoa meio robótica também. Isso vai acontecer. Não é assim. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Tem um amigo que foi naquela Mayo Clinic, né? Mayo Clinic. Sim. Na Flórida, e eles falaram muito disso, de o cérebro impactando o corpo e o corpo impactando o cérebro. Isso aí. É um caminho de 2 vias. É um caminho de 2 vias e o ambiente, ele faz essa intersecção, né? O ambiente é muito importante para tudo que a gente faz. Tá. E me fala um pouquinho agora também da parte de... Você é palestrante. É isso aí mesmo? Fala um pouquinho, vai. Hoje dessa experiência. Eu trabalhei muito tempo na Medtronic, que foi responsável pela América Latina. É uma empresa grande, uma das maiores do mundo de cirurgia, de medical device. Eu era responsável primeiro para o Brasil, depois na América Latina. Então, a natureza do meu trabalho era dar aula, dar treinamento para as pessoas, para liderança e para força de vendas. Força de vendas muito técnica, porque eles entram em centro cirúrgico ou, no caso dos representantes, eles visitam médicos. E eu sempre fui da sala de aula. Ao longo da minha trajetória corporativa, eu nunca abandonei a academia. Eu dei aula há muito tempo na FGV, no MBA de gestão da FGV, 5 anos lá. Ajudei a montar uma pós-graduação na Santa Casa de Neurociência. Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, em 2017. Hoje eu não dou aula lá mais, por questões de tempo também. Dou aula hoje no Einstein, num curso de neurociência de educação executiva extensivo, super bacana. Inclusive começa agora mais uma turma. Então hoje... Isso no Einstein é dos alunos de...
Não, tem gente que faz medicina que vai fazer neurociência. É para qualquer pessoa que quer estudar neurociência. Tá bom. Você pode se inscrever. Legal. Claro que tem que ter um requisito mínimo básico, né? Você tem que ser graduado, tem algumas questões lá, porque não pode... tem que ter minimamente alguns critérios. E dou aula na IPOG. A IPOG é o Instituto de Pós-Graduação do Brasil. Então eu viajo o Brasil. Eu estava em Belém, tem 2 semanas atrás, dando aula sexta, sábado e domingo. A pós-graduação é presencial final de semana. Não tem o seu avatar lá não, ainda não? Ainda não, mas vai ter. Vai chegar. Tá. Então, a academia dar aula junto com o mundo corporativo foi uma convergência para eu palestrar. A primeira palestra eu trabalhava na Novartis, me chamaram para um evento para palestrar. Eu era o responsável pelo treinamento da Novartis Neurociência. E aí teve um evento de saúde e falaram, cara, eu quero que você fale. Porque viram dando uma aula lá e eu fui lá palestrar. Então, a palestra ela surgiu na minha vida em paralelo no mundo corporativo, como nos eventos que eu nem recebia para palestrar na época. Palestrei um monte de evento que eu não recebi nada. Quando eu saio do mundo corporativo, que faz menos de 1 ano, e monto a minha empresa hoje, o que eu faço? Palestras grandes, as pessoas me chamam para ir para eventos, convenções, etc., palestrar. Treinamento e o workshop. Qual que é a diferença de treinamento e workshop? O workshop tem tempo. É tempo e especificidade. Então eu dou um treinamento, às vezes, específico de alguma coisa, ou um workshop que eu navego muito é sobre vendas, sobre gestão, liderança e comunicação. Esses são os 4 temas que eu navego com a fundamentação da neurociência. Tudo isso eu coloco neurociência. Flávio, 2 aspectos que eu queria explorar um pouquinho mais com você. Mais realmente desse... Tem muita gente que assiste a gente, que está montando seu negócio, está sofrendo, está fazendo... Boa. Não é dor de barriga, mas aquela ansiedade normal, pouquinho, né? Estou fazendo a coisa certa, não estou, etc. Fala um pouquinho dessa migração de você estar em grandes empresas, teoricamente, já estou em grandes empresas, estou bem sucedido aqui, etc. E você migrou para fazer o seu negócio, montou a sua empresa, tocar... sozinho? Eu acho assim, Renato, há muito tempo eu sempre tomei muito cuidado com gestão de carreira. Porque eu sempre entendi que a carreira é responsabilidade nossa, não é da empresa. Então, há muito tempo atrás, eu sabia que entre 50 anos, eu tenho 51 hoje, mas entre 50 e 55 era a idade que eu ia sair do mundo CLT e ir para o mundo PJ empreender. Então, foi uma construção que surgiu há muito tempo atrás. Não foi não foi rápido. Foi indo. Então, você planeja muito... planejo. Você planeja, né? Eu sou o cara que eu tô 10 anos lá. Eu tenho o meu 1, 3, 10 e 5 anos. Há muito tempo. Então, você escreve e fica ali? Tem um Canvas. Eu sou pirado por Canvas, né? A gente usa pouco o córtex visual. O que eu quero dizer córtex visual, você tem um papel grande, caneta, com o teu plano de negócios, com a tua gestão de carreira. Inclusive na Cal, tá? Eu fiz um curso lá de gestão de carreira na Cal, bem legal. Eu tive 10 anos um curso de gestão de carreira que eu parava 20 pessoas no final de semana para ajudar elas a estruturar a carreira delas. Porque são várias perspectivas. Primeiro, eu levava gente para dar aula de finanças. Eu levava um médico para dar aula de saúde. Porque não é tratar doença, é criar saúde. O futuro é esse, é mudar isso. Então a gente fazia várias coisas. Eu acho que isso navegou comigo há muito tempo atrás, mas mais uma vez, eu acho que eu tive ruins líderes, mas eu tive bons líderes do meu lado. Mas mesmo o líder ruim também te ensina, né? Sim, você aprende com todos. Quer dizer, depende de você. Exato. Mas você aprende com todos. O fato é que lá atrás, quando estava na Medtronic e eu estava dando aula de neurociência, para você dar aula você tem que estudar muito, você tem que fazer muito estudo científico, estudar estudo, etc. Eu ficava muito tempo viajando em país. Eu ficava 2 semanas no Chile, 2 semanas na Argentina, Costa Rica, ia muito para os Estados Unidos, Canadá. Então eu ficava rodando muito. Eu transformei esses anos de viagens que eu tinha a trabalho, o tempo ocioso, para escrever. Falei assim, vou escrever um livro. Então isso começou, meu livro ele demorou 4 anos para escrever, mais 6 meses de revisão editorial. Porque a editora falou assim, o principal do livro não é a escrita, literalmente. É depois que tu acabar a escrita, tu ter um bom revisor editorial para ele ter o papel crítico com você. E aí que foi a sacada. Eu escrevia tal, fiz a revisão e o meu livro eu tive que reescrever quase metade de capítulo, porque ele chegava e falava, esse capítulo aqui você perdeu o flow, isso aqui não tá legal. O papel dele era me criticar positivamente. E aí eu reescrevi o livro tal, e lancei. Você foi no lançamento? Não, foi um prazer enorme. Mas eu acabei provocando, cortei um pouquinho. Complementa só essa migração. Aí o que eu fiz? Eu acho que a resposta disso é você balancear os aspectos emocionais da empolgação
com os aspectos analíticos, tá? Porque, primeiro, é elucidar para todo mundo que toda decisão nossa ela é emocional. Toda. Não existe decisão analítica. O que existe é pensamento analítico. Mas a decisão vai ser de cunho emocional. Qualquer decisão nossa, motora, não motora, não existe decisão que não comece e termine no sistema emocional. Porém, você tem que potencializar, você tem que regular a tua emoção de forma que você consiga ter o olhar analítico. Eu sou virginiano clássico, então eu sou chato. Eu sou chato, sou aquele que vai analisar tudo, vou ver tudo. Então, eu acho que a resposta está na planilha. Fazer um bom plano de negócio para você falar com gestão de risco. Ó, isso aqui é o que vai acontecer, o que pode acontecer. E eu aprendi, Renato, que o objeto de uma pessoa correta, o objeto mais fragilizante do mundo é dívida. Se você está com dívida, se está com falta de dinheiro, a chance de você tomar más decisões e emocionalmente você ficar abalado, porque isso impacta o ativo mais importante do mundo é vendas. Independente do sistema, você tem que vender, meu. Vender serviço, produto, as pessoas se vendem. Quem não trabalha com venda se vende, só que talvez não saiba. Todo mundo se vende. E então, quando eu estudei profundamente vendas, eu fiz a formação com o Neil Hackham, que é o escritor do Spin Selling, que é a capacidade de fazer, é uma técnica de fazer pergunta. O que eu quis dizer? Eu fui planilhando tudo e falei, olha, quando eu parar, a minha empresa, que é baseado na minha expertise, eu acho que isso é importante. O que eu faço hoje é o que eu faço há 27 anos. Eu não fui para um setor que eu não desconheço. Exato. Eu mantive no meu core. O meu core é, cara, eu sei dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de palestrar, gosto de ajudar pessoas. Então eu mantive meu core, coloquei a neurociência como fundo, porque é a minha paixão, em tudo. Porque é o que eu falo, você já deve ter ouvido eu falar isso, escutado eu falar isso. Você é seu cérebro. Então não basta conhecê-lo, não é desejável conhecê-lo, é fundamental conhecê-lo, porque tu é teu cérebro, não dá para, isso é inquestionável. O que a gente é? O nosso cérebro. Você foi empreender, o que você fez? Você identificou seus pontos fortes. Isso. Né? E utilizou eles para potencializar. Para potencializar. Agora, e o networking, né? O relacional. Mas, tipo, ter essa vantagem competitiva. Você sabia que, olha, fazendo isso, eu tenho mais chance. Primeiro, vou ter prazer em fazer, porque é uma coisa que você gosta claramente. Quando você fala, você vê que seus olhos brilham. E você vai claramente ter condições de competir com muita qualidade, com muita possibilidade de sucesso. Né? A outra coisa que eu ia te perguntar é se antes de a gente começar a falar especificamente dos trabalhos atuais, nessa sua parte de treinamento, desenvolvimento, você chegou a ter experiências de casos? Como que você media se o treinamento tinha sido bem eficaz ou não? Como que você entendia assim, olha, eu fiz um treinamento de liderança ou de vendas, depois só treinar, o pessoal fez uma provinha no final, tirou nota 10, fez um checklist. Como é que você verifica depois se o treinamento foi efetivo? Vou explicar essa resposta. Um treinamento, ele objetiva tem duas naturezas. Tudo que a gente tem de conhecimento está dividido em dois blocos. Um conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico é mensurável. Então, vou dar um exemplo. As pessoas que eu treinava tinham que saber sobre determinada doença. Eu fui agora dar um treinamento para uma farmacêutica que era de oncohemato. Ou seja, tinha que ter conhecimento de oncologia e de hematologia. Esse é um conhecimento técnico, entre outros. Você faz uma prova e você sabe, é mensurável. Conhecimento técnico, que a gente chama de hard skills, é mensurável. Porém, existe um outro bloco de competências para fazer isso, que são interdependentes, que a gente chama de soft skills, que de soft não tem nada. Que é comunicação. Comunicação é a core competência do ser humano. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente se comunica. E comunicação, quando a gente analisa na sua totalidade, envolve 3 aspectos. É body language, é linguagem não verbal, é postura. Esse é o primeiro aspecto. Não, você tá bem. Mas é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é voz, é prosódia, velocidade, ritmo e entonação. Fazer pausa, saber tonalidade, fluência, enfim, cadência, etc. E o terceiro só é a palavra falada. Que aí envolve uma outra técnica que é a narrativa. Tudo isso é treinável. Tudo isso é treinável. O ser humano é treinável. A gente tem um chip que a gente é treinável. A questão do treinamento é metodológica. Onde que as empresas falam? Em metodologia. Numa agenda, se não dá espaço para ter treinamento disso, porque treinar competência técnica é muito mais fácil. Treinar competências de soft skills, que é comunicação, habilidades em vendas,
controle emocional, regulação emocional. Flávio, muita gente pensa assim, mas aquele cara que eu conheço, ele naturalmente ele é mais falante, é mais isso aqui, ele é bom vendedor. Eu sou introvertido, eu sou tímido, nunca vou ser um bom vendedor. Uma inverdade, isso é uma inverdade. É uma inverdade. Na verdade, os melhores comunicadores, a gente em comunicação tem 2 eixos, extroversão e introversão. Os melhores oradores são do eixo introversão, não extroversão. Porque a extroversão, você é um impulsivo, né? Você tem que ter um controle inibitório, porque você é mais impulsivo e você vai fazer a chance de você fazer mais coisas erradas é maior. Agora, no introvertido, ele é mais cauteloso. Então, todo mundo tem uma ideia. Você pega os maiores oradores do mundo, são introvertidos. Agora, a inverdade com relação a vendas é treinável, vendas é processo. E você não dá para estudar vendas sem estudar processo e comunicação, porque é interdependente. Então, você tem que entender de inteligência relacional e social. Cada um é de um jeito. A gente fala, às vezes, para clientes diferentes, da mesma forma. E, na verdade, comunicação, o ápice dela não é falar do jeito que eu quero falar, é falar do jeito que o outro gostaria de ouvir. Muda completamente a dinâmica comunicacional isso. E o outro, como ele gostaria de ouvir, eu tenho que prestar atenção no outro. Então, por exemplo, você tem uma fala mais pausada, mais calma. Eu já sou mais acelerado, né? Então, Vou fazer uma boa dupla aqui. Exato. Então, você tem que ter essa habilidade. Mas é uma verdade, vendedores são treináveis, as empresas erram muito no treinamento de vendas, muito, porque é uma questão metodológica, como eu disse, então você tem que ter... Primeiro é mudar de 70-30 para 30-70, significa o seguinte, em vez de 70% da pessoa falando num treinamento e 30% de atividade, isso quando acontece, é o contrário, é 30% de você falando e 70% das pessoas fazendo algo, porque o cérebro aprende fazendo, errando e repetindo. Como que o cérebro aprende? Fazendo, errando e repetindo. Em tudo. A pessoa não fala inglês. Por que ela não fala inglês? Porque ela não fala inglês. Se ela começasse a falar inglês, ela ia errar, ia repetir e ia melhorar. Então, é assim tudo. É simples assim. Eu fui agora para South by Southwest, né? Acabei de voltar. Na SX. Na SX. Uma das palestras foi com um professor de Stanford sobre comunicação. É brilhante. Brilhante. E ele, algumas coisas que ele falou o seguinte, hoje a gente está usando muito os chats, né, para fazer as comunicações com os nossos clientes, etc, parceiros. Ele falou, beleza, você vai ser... Frio. No estágio 1. Mais um em milhões. Agora você vai fazer parte da média dos milhões. Como é que você faz para você ser um em um milhão? Isso aí. Como é que você se destaca? E ele fala muito de uma coisa que você comentou agora há pouco, sobre emoção. Né? Tudo é ligado à emoção. E ele tem uma frase que ele fala assim, a pessoa pode lembrar, talvez não lembrar do conteúdo, nem o que você falou, ela se sentiu. Mas como você fez ela se sentir. Isso aí. A gente é um ser de sentimento, né? E quando a gente fala da jornada da experiência, tudo envolve em promover a melhor experiência numa inter-relação. E isso eu falo muito hospital. No hospital a gente usa o Design Thinking para mapear toda a jornada do paciente e falar como que a gente vai fazer com que ele se sinta bem, porque ele já está vulnerável no ambiente de saúde, né, hospitalar. O AC Camargo tem um trabalho brilhante disso, né? Então, o AC Camargo aqui em São Paulo. Eu naveguei em alguns hospitais. Eu fui para Toronto, no hospital chamado Humber River. É um dos hospitais mais tecnológicos que tem do mundo. É brilhante o que eles fazem lá. Com cuidado, pensando do paciente. Na hora que ele entra no hospital e passa para dentro, aliás, até para chegar no hospital, já começa a experiência lá no estacionamento, ou quando ele chega, se vem por condução pública, até a entrada no hospital e até a saída, ou a permanência e depois a saída. Ô, Flávio, você citou, não sei se isso você vai conseguir, eu falei, mas é uma curiosidade minha. Além do tratamento médico, lógico, você vai usar a medicina para a pessoa sair, você falou assim, prevenção da doença, né? Cuidar da saúde. Toda essa parte que você falou do entendimento da experiência inteira. Impacta isso no resultado final? Sim, em quimioterapia isso é muito comum. Pacientes que têm um trato mais friendly, mais amigável, mais respeitoso, entendendo a vulnerabilidade emocional daquela pessoa, tem uma resposta melhor ao quimioterápico. Vou dar enfermeiras, isso é um estudo de enfermagem é brilhante, tá, Renato? Claro que a medicina de uma forma geral, médicos com todo o respeito, que eu adoro, mas uma pessoa que está com o contato mais próximo do paciente é a enfermagem. Então tem estudos bem significativos disso e estudos inclusive de quando você está tomando quimioterápico, no caso desse perfil de paciente, quando você está com o seu pet, você tem uma resposta melhor. Olha. Ou seja, se você está com o teu cachorro tomando quimioterápico, você tem uma resposta melhor do quimioterápico. Porque o emocional liga
ao sistema imunológico, não tem separação disso. Então a resposta imunológica, quando você está se sentindo bem, ela faz com que o medicamento, farmacologicamente, ele seja mais farmacocineticamente seja mais efetivo. Então, nesse mundo atual, né, que se fala muito dos agentes de inteligência artificial, os robôs, tudo, substituindo o ser humano, essa parte do cuidado, da relação humana, não é só pelo ser gostoso estar com outro humano, o prazer estar com outro humano, mas efetivamente isso liga alguns aspectos emocionais que te fazem de verdade realmente a ter mais saúde, assim, não só se sentir bem, mas realmente ter mais saúde. Total. Eu diria que você conseguir fazer uma leitura emocional do ambiente e fazer essa experiência no contexto emocional que vai fazer a diferença em tudo. Vou dar um exemplo. A gente, Renato, tá perdendo algumas pessoas, e isso pode ser geracional, tá? Eu não gosto muito de falar de gerações porque isso aí depende muito de muita coisa, né? Tem geração menor que é brilhante. Então não dá, porque o pessoal gosta do generalismo, né? Falar que... E não existe generalismo nisso. Tem um monte de gente menor aí que dá pau e um monte de gente mais velha e vice-versa. Como é que você usa o melhor de cada geração? De cada geração, não tem... As pessoas vivendo mais e prolongando o tempo de trabalho, no ambiente de trabalho, principalmente, você vai ter que conviver com várias gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho e tirar o melhor delas. É um grande desafio. Mas segue aí, desculpa. E a gente sai da economia da atenção que sempre existiu desde que o mundo é mundo. Todo mundo quer roubar a tua atenção, quer pegar a tua atenção. Não roubar talvez não seja a palavra, mas quer a sua atenção para a economia da distração. E isso sim é grave, porque a gente está deixando de ser social, o que é atemporal. Nada vai substituir, nem holografia, nada vai substituir. A gente é um ser humano que vai andar hibridizado. O digital skills ele é fundamental. A gente tem que ter digital skills, habilidades digitais. Mas quanto mais digital skills e mais IA, mais humano vai ser necessário e vai ser o diferencial. Então por isso que eu falei, o Cal Educa lá, que a gente vai começar o projeto, e um beijo pra Camila, que também me ajudou bastante, eu e ela. Já vai falar, ele já deu um spoiler aqui, que a gente era próxima, que vai chegar lá. Mas, pô, entre fazer o que você acha, vocês que estão nos ouvindo? Você acha que você ter uma aula online é igual a ter uma aula presencial? Você pode até achar que porque é mais confortável, porque você está na sua casa, você está no seu notebook e tal. Mas você está enganando o seu cérebro em vários aspectos. Tá? Então, na verdade, o mundo é você ter, e depende do tempo. Aula online, o cérebro tem uma coisa chamada sistema atencional, supervisor. Então, online, se a pessoa for muito didática, o assunto for muito interessante, você consegue ficar ali com o sistema atencional preservado 20 minutos. 20 minutos começa a cair isso para um cérebro saudável. E nem todo mundo tem um cérebro saudável, já falo por quê. Então, ou seja, é uma puta enganação. Agora, presencialmente, já muda o ambiente, os estímulos, o design, a cor, as atividades, conversar. É outro nível de aprendizagem. Você sai do 1 para um 10, para um 9. Claro que depende também de outros fatores. O fato, quando eu falo de distração, eu estou conectando a excesso de tela. O que está acontecendo hoje, Renato, e quem está nos ouvindo? A gente está com excesso de tela. O teu cérebro tem 300 mil anos. O nosso cérebro tem 300 mil anos. Acabou, aproximadamente. É o mesmo cérebro. O que mudou muito foi o ambiente. Então ele não é preparado para esse excesso de tela. O corpo humano ele busca uma coisa chamada homeostase. Homeostase é equilíbrio. Os sistemas têm que estar integrados. Sistema ósseo, digestivo, cardiovascular, respiratório, sistema nervoso central, periférico. A gente tem que estar... O que o corpo busca? Equilíbrio. Quando a gente tem um estímulo em excesso visual, de tela, que na verdade não é só visual, tem um monte de elemento, isso vai te trazer vários outros danos. Só que eles são assintomáticos. A pessoa não percebe no curto prazo, nem no médio prazo. O problema disso não vai vir agora. O problema disso vai vir daqui a 10, 15, 20 anos. Olha só. Então, o que tem que tomar atenção? Quando você está com o teu filho e ele está numa idade, porque a gente tem um desenvolvimento cerebral. Quando você está com o teu filhos, né, jantando, o que você vê? Ou almoçando, ou tomando café. Eu vou numa padaria em Campo Belo há muito tempo e às vezes eu vou no final de semana. Me dói, eu tenho vontade de parar para falar. Me dói o coração quando eu vejo uma família tomando café, num sábado, num domingo, aí tá o pai, a mãe, os 2 filhos, 3 filhos, um filho. E aí como que você vê a cena? Você vê no celular. O filho tem 6, 7, 8 anos. Tem um videozinho que está circulando, que é crianças na década de 80, e vem alguém e fala, que elas falam assim, é verdade que no futuro, em vez de a criança ficar brincando, ir no parque, na rua, sujando os joelhos, ela fica olhando para uma telinha desse tamanho?
Pois é. Isso danifica em vários aspectos, em especial o emocional. E vários estudos indicam, quando você está com uma menina de 12, 13 anos e ela está com mídia social, porque a gente compara, tá? O cérebro está comparando o tempo inteiro. Então, mas a gente está... Porque o teu cérebro faz isso, tá? Ele tá vendo o ambiente e vai comparar a vida inteira. Isso é do nosso cérebro. A gente compara. Então, uma menina que ela está em formação, e menino também, mas mais mulheres especificamente, está em formação de saúde emocional e ela está vendo ali outras mulheres. E aí ela se compara, entra num aspecto de depressão profunda, aumentou o índice de suicídios em crianças, isso não acontecia. Então, assim, entrando no excesso de tela, o que a gente tem que fazer? Não é não ter tela, é controlar o tempo que você fica na tua tela. E o contexto, é o equilíbrio. Flávio, pergunta curiosa aqui do Renato aqui. Você consegue dar 3 dicas de como trabalhar, fazer um cérebro... Sim. Você falou assim, tem gente que não tem um cérebro saudável. 3 dicas aí pra gente deixar o cérebro saudável. Alimentação, número 1. Então, microbiota, se você não entender a base de alimentação que teu cérebro exige para nossa espécie, a gente é Homo sapiens. Então, primeiro é bom você estudar o que é Homo sapiens, eu recomendo você ler o livro Sapiens do Harari para entender. Então, a gente mudou a pirâmide nutricional, a gente tem que comer proteína. Proteína tem que ser a base, não carboidrato ruim. Então, com isso, você danifica o teu cérebro, como eu te disse, a médio e longo prazo. Então, é proteína, gordura boa e... Se quiser, até elimina, mas se tiver que comer, come carboidrato bom, com índice glicêmico baixo. Então, a primeira dica é alimentar. O que você tem que evitar, e eu estou fazendo esse exercício e é difícil, açúcar, tá? O que é a pior coisa para o cérebro? Açúcar, em toda a sua composição. A segunda pior coisa para o cérebro, álcool. Esse é problemático. Mas o vinhozinho... tudo bem, uma taça. O problema é o excesso. Tá bom. O segundo, Renato, atividade física, é músculo. Músculo é ouro a cada 10 anos. Então, músculo, se você não tem músculo, você não vai ter cérebro saudável. Eu não estou falando do ponto estético, eu estou falando do ponto funcional. Você tem que ter massa magra boa. Então, o teu IMC tem que ser bom. Né? Então, não pode ter índice de gordura altíssimo. Você está com o cérebro danificado. Teria muitos aí, tá? O terceiro eu vou colocar a aprendizagem. Você manter a aprendizagem ativa, porque isso vai garantir a cognição. Então, o que é a aprendizagem? Vou dar um exemplo simples. O brasileiro não lê. O índice de leitura do brasileiro é baixíssimo. Baixíssimo, pessoal. Ler, você disse, qualquer coisa serve? Qualquer coisa, mas em especial livro físico. Tá bom. O estudo que eu vou falar é de livro físico em especial, e tem uma diferença de você ler um livro físico e digital, do ponto de vista de ritual, porque o livro físico vai garantir que o ambiente seja mais favorável. Geralmente no digital você está no metrô, você está no avião, você está hiperestimulado. E quando você está hiperestimulado, você está atrapalhando o cérebro. O cérebro não é multitask. Então, o que eu quero dizer com isso é ler um livro do começo ao fim, e qualquer livro, pode ser romance, técnico, ficção, não ficção, mas o fato é, o brasileiro lê menos de um livro ano. Ano? Ano. É muito pouco, hein? É muito pouco. O brasileiro, eu tô falando população brasileira, ninguém lê. Se você não... Tem algum número, tipo, o que é um país... 7. 7. A diferença diferença. Aí existe muita diferença. E a leitura, neurologicamente falando, é brilhante para o cérebro. Brilhante. Né? Então a leitura vai te dar... aí tem que ser 10 programas de podcast para falar os benefícios da leitura. Então o primeiro exercício que eu dou para um cérebro saudável é comida, o segundo é atividade física do ponto de vista músculo, e o terceiro é leitura, hábito de leitura. Só que leitura eu coloco junto com escrita. Escrita é papel e caneta, não é digitar. Digitar você tá repetindo, você tá ativando o sistema dopaminérgico, você tá... Claro que a gente digita, todo mundo digita hoje. Mas é você digitar mais uma vez. Digita, mas tenha teu caderno. Eu tenho lá, tá na minha mochila lá meu caderno. Eu tenho um caderno de pergunta, de reunião, papel e caneta. E a minha escrita tá ficando feia, eu preciso voltar então. Voltar a escrever, Você falou de educação. Boa. Né? Eu vou puxar aqui um tema importante. Quando a gente começou o CAL, em 2015, um dos pensamentos na época foi não só um lugar para trabalhar, mas um lugar para as pessoas possam se desenvolver ao longo da vida. A gente tinha a tese naquela época de que o mundo está cada vez mais rápido, mais ágil, os conhecimentos estão cada vez mais rápido, acelerados, o volume, a quantidade, uma pessoa fica obsoleta muito mais rápida. Então eu falo assim,
vai ser sempre importante a formação normal, acadêmica, etc., inicial aí da carreira, mas ela vai precisar se manter atualizada o tempo todo. O resto da vida. É isso aí. Né? E dentro desse princípio, a gente sempre, até na primeira unidade que a gente inaugurou em Joinville, a gente trouxe um professor de uma universidade junto com um empresário de propósito, né, para ver esses dois lados. E recentemente, né, temos uma notícia que eu particularmente fiquei muito, mas muito feliz, uma parceria do Cal com você, que é o Cal Educa. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto do Cal Educa, quais são os próximos passos, as primeiras aulas, aí, primeiros eventos que vamos ter do Cal Educa. Conta um pouquinho pra gente. O Cal Educa, ele surge da minha paixão pela Cal, porque eu sou apaixonado pelo espaço, pela arquitetura, por tudo que você falou. Eu fiz bons amigos, tenho bons amigos lá. Eu acho que essa multidisciplinaridade, multi-empresários que tem lá de assuntos diferentes é o que a gente vai, como sociedade, ganhar mais junto do que separado. Ou a gente morre como indivíduo, ou a gente ganha como conjunto, né? Como coletivo. Então eu já adoro o Cal. A maior vantagem e desvantagem competitiva do mundo é conhecimento. Só que conhecimento sempre vai ser, sempre foi, sempre será. Então, se a gente não manter, que você falou com muita propriedade, esse conhecimento ativo, se perde. Então, eu acho que lá tem um espaço incrível, tem salas incríveis, eu dou aula em um monte de lugar, eu tô dando workshop dentro de empresa, fora de empresa, palestra, eu vejo aquela sala parada lá contendo e me dá uma dor no coração. Eu falo, pô, mas esse mês a minha agenda tá boa aqui, ó, tenho esse dia. Eu falei, há um tempo atrás, eu sentei com a Camila, falei, Camila, vamos conversar sobre uma coisa? E a gente conversou, e ela deu ótimas ideias. E a gente conversando, eu falei, vamos montar o Cal Educa. Primeiro, tem um monte de empresa lá. Certo? As pessoas precisam treinar. O que eu quero deixar muito claro é que se a empresa não para o funcionário dela, o colaborador dela, para treinar, se ela não tiver cultura de performance, a cultura de uma empresa, ela tem que ter um braço que chama-se cultura de performance. Você só vive naquela empresa se você tiver performance. Para você ter performance, você tem que ter gente bem preparada. Para você ter gente bem preparada, você tem que parar ela ou dar a oportunidade dela conhecer algumas áreas. Só para pegar um gancho disso, uma reunião ontem que eu tive com a equipe, que uma das áreas, de uma das empresas, né, que a gente tem no grupo, falou assim, a equipe está trabalhando 120%. Eu falei, gente, tá vendo? É por isso. E por coincidência, a gente está fazendo um projeto para implantar alguns agentes para automatizar, diminuir a tarefa, aqui, né? parte, E a primeira reação das pessoas foi, puxa, eu vou ficar com tempo ocioso e se tiver um agente substituindo o meu trabalho. E eu falei para assim, não. Eu quero sair dos 120 para chegar nos 60%, para quê? Para ter os seus 30%... Investindo em você, no teu desenvolvimento. Para as pessoas se desenvolverem. Isso aí. Senão nós vamos ter uma empresa que daqui a 10 anos as pessoas são iguais. Exato. E saúde mental vai pra caramba. E vai embora. Quer dizer, todo mundo vai... Eu não quero que ninguém se arrebente mentalmente e não quero que as pessoas fiquem paradas. Para a gente ter sucesso, a nossa equipe vai precisar estar sempre se atualizando. Que está em linha com o que você está falando. O Cal Educa, ele vai ter algumas imersões. Imersões, eu digo, workshops de curta e média... Quando eu falo curta duração, 4 a 8 horas. Então vai ser o dia inteiro ou 4 horas, ou dependendo da temática, até 2 dias. Então a gente vai navegar com temas que são também atemporais, que toda empresa precisa treinar o pessoal. Eu trabalho com isso há muito tempo e vejo ainda muito treinamento ruim disso. Então, é vendas. Todo mundo na empresa tem que saber vendas? Todo mundo. Renato, não é só existe o comercial, não, existe o comercial e existe quem trabalha pro comercial. Eu sempre falo isso. Que é todo mundo. Que é todo mundo. Então, a marketing suporta o comercial. Não sei o quê. E não estou falando guerra entre as áreas, né? As áreas não devem se competir, mas devem entender que o braço comercial da tua empresa é o mais importante, porque ela que traz o retorno. Justo. Então, e todo mundo com a sua... Todo mundo no seu quadrado, mas entendendo que o comercial é muito importante. Então a gente vai trazer neurociência aplicada a vendas. A gente vai trazer uma imersão de neurociência que dá uma visão bem total sobre o teu cérebro. E é bem legal porque a gente faz atividades o dia inteiro, eu levo um psiquiatra para falar de sistema emocional, enfim, é bem legal. A gente vai ter um de comunicação. Você sabia que mais de 90%, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, uma pessoa me conhece no evento social, a gente vai ter o Brain Talks dia 25 de abril. 25 de abril. O Brain Talks é um evento de neurociência lá na Cal, na arquibancada da Berrini, e a gente depois tem um momento networking. É um monte de gente interessante. Um monte de gente bacana lá. Mais de 90% das pessoas não conseguem se apresentar em 2 a 3 minutos. Não tem estratégia de se apresentar, não sabe se apresentar, criar valor numa conversa. Eu acabei de conhecer.
Qual que é a tua narrativa? Você tem 2 minutos ali no café para apresentar. As pessoas não pensam nisso, não tem isso estruturado, não tem isso treinado. Isso é grave. A economia não gira por causa disso, porque você perde talento, você perde oportunidade porque a pessoa não sabe se apresentar. Sabe uma coisa que me chama a atenção? De novo, fiz essa viagem agora, eu estive em Stanford e conversando com algumas pessoas lá. Um deles é um grande investidor, né, de venture capital, né, de startups, early stage. E ele falou assim, olha, eu falei, qual é a principal diferença que você está vendo aqui em Stanford? Você vivia lá, ele é brasileiro, né? No Brasil. Ele falou, Renato, aqui todo mundo sabe se apresentar. Ah, é? Porque todo a base mundo sabe falar. Isso. A base é de criança. Desde criança eles aprendem a falar. Você vai ver o conteúdo, depois fala, nossa, eu quero investir nesse. Aí vem o próximo, eu quero investir nesse. Vem o próximo. Aí você vai ver o conteúdo por trás, é muito parecido com o que a gente já tem no Brasil. Exato. Não é que eles são melhores que os brasileiros. Não, mas o problema é que eles sabem se vender, Eles né? sabem se comunicar. É extremamente falho aqui, e é uma coisa realmente muito importante, foi muito interessante você comentar sobre isso. E treinamento de comunicação, o que eu trabalho, ele envolve 3 aspectos que são os aspectos comunicacionais. Corpo, body language, linguagem não verbal, voz e palavra falada. Palavra, diminuir vício de linguagem. Você fala uma afirmativa, no final da afirmativa você fala né. Você perdeu a afirmativa. Ou tá, ou qualquer vício de linguagem que enfraquece a fala. Então é um... Você pôs dúvida na sua própria afirmação. E outra, gerúndio, né? Parece que tem gente que engoliu o gerúndio. Fala com o gerúndio. A convenção de gerúndio foi para dentro da pessoa. Ela fala, gerúndio, estarei fazendo, estarei. Então, assim, a primeira, desculpa... A gente já tá com a primeira data, vai ser de vendas, 20 de maio, um workshop lá na Container comigo e convidados, um dia inteiro. A gente vai falar sobre vendas e neurociência. Repete para mim os temas principais do Call Educa. Vendas, sempre com a base da neurociência. Depois a gente vai fazer uma imersão de neurociência, vai ter uma só de neurociência, isso vai ser recorrente, sempre vai ter. Comunicação, como eu falei agora, Presentation Skills, que é o nome que a gente chama, e liderança, formação de líderes. O que está acontecendo, Renato, a gente está perdendo, sempre teve, tá? A gente está com uma ineficiência de bons líderes. Então a gente vai fazer de um workshop de o cérebro do líder. Olha, como que tem que ser o cérebro do líder do futuro. Esse vai líder ser não é o dono da empresa, líder todos nós. Qualquer um que tem pessoas embaixo. É isso aí. Embaixo eu digo, que tem pessoas, né? Ou que lidera qualquer projeto. Que lidera projeto. pessoas, Pessoas e projetos. Agora falando um pouquinho, nós estamos chegando na parte final aqui. Sim. Que se fosse que nem o jogo, o pessoal vai fazer né? Sabe aquele eu teria 200 horas para ficar com você. Valeu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu, além do CAL, quais são os seus projetos hoje, o que você está fazendo. Fala um pouco dos livros e das palestras e treinamento do seu negócio. Bom, hoje, grande parte do que eu faço é palestra, né? E quais temas? Neurociência aplicada a várias coisas. A gestão, a comunicação e vendas. Então, eu dou workshops para grandes indústrias, médias, pequenas, enfim, sobre esses 3 temas. O segundo é workshop, né? Então, palestras desses temas e workshops que eu pego uma força de vendas e vou treinar. Porém, o que eu faço é continuidade, porque treinamento... Dar um treinamento ou workshop é o começo da melhoria de proficiência de algo. Então, sempre algumas empresas agora eu fechei projetos de 1 ano, porque a gente tem a questão da continuidade de um treinamento. A maior falha que tem em treinamento é diagnóstico falho. O diagnóstico, as pessoas querem treinar, mas aí é baseado num diagnóstico de falso positivo. Eu geralmente vou em campo. Quando eu vou treinar gerentes do setor da farmacêutica ou de vários setores, a pessoa fala assim, eu quero dar um treinamento para o meu gerente. Eu falo, legal, o que você quer? Qual que é a deficiência? Qual é a tua dor? Qual que é a tua necessidade? Eles falam, vamos fazer o seguinte, me dá os teus 3, 4, 5 melhores gerentes, deixa eu ir em campo com eles. Aí eu volto para a empresa e fecho o diagnóstico, porque eu vou ter um olhar on the job, no campo do que o gerente está fazendo com a equipe. Então eu saio, claro que isso é muito acordado, muito respeitoso, a pessoa entende que eu estou indo lá como papel de observador. E então eu faço esse trabalho de desenvolvimento da liderança, mas com diagnóstico certo, porque com o diagnóstico a gente vai fazer o design. O design é o que eu vou entregar no workshop. Então é desde o slide certo, da atividade certa, eu monto o canvas exclusivo. Então eu faço muito... É muito tailor-made. Então eu vou pegar e vou fazer aquilo para aquela pessoa, para aquele projeto. E depois disso, eu faço um microlearning. Eu vou fazer a continuidade entregando para manter aquela proficiência daquele tema, daquela temática. E depois a gente faz ou híbrido, né?
faz depois um encontro menor online para ver o quanto que houve de melhor. Então a gente faz a cadeia toda de desenvolvimento, que é um plano anual de treinamento. Como se fosse uma universidade. Olha que massa. Então a gente faz isso. Não é uma coisa pontual, né? Não, você tem que ter continuidade. Senão não vai ter melhoria, porque não é dar um treinamento. A palestra, ela funciona como uma boa sensibilização. Tá. Você vai palestrar alguma coisa, legal. Ela tem um impacto diferente de um treinamento que você vai dar continuidade. E você pode ver tanto para a empresa, como para o setor, como para pessoas específicas. Minha agenda tá chata, mas assim, eu pego 1, 2 pessoas de dar mentoria. Eu vou pegar agora uma pessoa, um médico, que eu vou dar mentoria de comunicação para ele. Então são alguns encontros presencial com essa pessoa, inclusive vai ser lá na Cal. Então essa pessoa a gente vai treinar o aspecto comunicacional. E aqui, ó. Esse é o livro. Então me fale um pouquinho, ó. Tô colocando aqui os 2 livros do... Bem rapidinho. Aqui tem gente bem interessante e tem uns picareta também. Não, aqui tem só gente interessante. Tem um picareta que fala aqui no livro também. Que tem cowork, inclusive. Me fala um pouquinho dos 2 livros aqui. Legal. O Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações nasceu na minha paixão pelo cérebro. E eu falei, antes dos 50 anos eu quero escrever um livro. Eu consegui, lancei ele, eu tinha 49. Já plantou árvore? Ainda não. Não, árvore já plantei. Tem que plantar, já plantei. Tá bom, tá. E aí o livro, eu fiquei muito feliz porque em 2024, eu lancei ele final de 2023, e em 2024 eu fiz 2 lançamentos, um em São Paulo, que você foi, e um em Santos, na minha cidade natal. E aí em 2024 eu recebo da editora a grande notícia, e o Luiz, dono da editora, que me falou, ele falou assim, Flávio, tem uma notícia, mas não se empolga tanto. Falou, teu livro está indicado para o Prêmio Jabuti. Falei, que legal, eu nem sabia o que era o Prêmio Jabuti. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia da grandeza dele. Aí eu fui atrás para entender o que era o Prêmio Jabuti. É um baita... Baita no prêmio. E aí, depois de um mês, ele fala, Flávio, teu livro tá entre os 20 mais. Aí passa mais um mês, ele fala, cara, teu livro tá entre os 10 mais. Passa mais um mês, ele fala, Flávio, teu livro tá entre os 5 mais, tá semifinalista. Espetacular. Aí ele me liga e fala, Flávio, prepara aí que tu vai pro prêmio, teu livro tá na final. Né? Então eu fui pra premiação, foi uma premiação incrível, um monte de gente famosa lá, enfim, super legal. Então eu fui pra final do Jabuti como melhor livro de negócios e ciências. Uau. De 2024. Justíssimo, tá? Eu já e eu convidei, o que é o Neuromanagement? Eu trago até o capítulo 10, eu trago um pouco da história da neurociência, mas depois eu entro na aplicação da neurociência. Eu vou mostrar como que teu cérebro funciona em vários aspectos. Então entra um pouco na neuroanatomia, mas qualquer pessoa consegue ler, claro. Ele tem um aspecto um pouco técnico, mas dá para ler. Então, depois eu vou para a aplicação da neurociência, que é aí onde que eu quero chegar. E para isso eu convidei algumas pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu sei que poderiam contribuir. Você foi uma delas, né? Então, o Renato tá no meu livro, tem uma entrevista. E no final do livro tem 2 QR Code. Um QR Code leva para a entrevista. Então, os leitores vão ver a nossa entrevista, eu te entrevistando lá no livro. E leva para um canvas, que são os maiores problemas que qualquer empresa tem. Então esse canvas fica bem bonito, é um canvas que eu peço no livro para as pessoas que quiserem aplicar, ele imprimir no tamanho A1. Então os maiores problemas de uma empresa: gestão, tomada de decisão, comunicação, gestão de pessoas, aprendizagem, criatividade e inovação. Então ele tem esse canvas que eu vou mostrando como que o cérebro pode melhorar esses aspectos que na minha vivência em empresas de 27 anos trabalhando em empresa, são os maiores problemas que qualquer ecossistema de empresa tem. Então a gente tem que endereçar isso e se colocar neurociência vai ter um resultado mais efetivo. O segundo, o Ensino em Xeque, eu dou aula de vez em quando como convidado na Live University. Inclusive vai ter também uma imersão em neurociência comigo lá. É uma universidade muito prima da Cal, porque o modelo deles é muito parecido com a Cal. Muito legal. Eu conheço os diretores, inclusive o Alex Leite, que é o diretor da Live, ele vai palestrar na próxima edição do Brain Talks, é um cara brilhante. Aliás, todos os palestrantes, tu tem que palestrar no Brain Talks também um dia. E aí, esse livro, eles convidaram para eu fazer um livro colaborativo, são alguns autores, eu sou um autor que eu falo do cérebro do adulto, como que o cérebro do adulto aprende. Então eu entro em 10 aspectos aí sobre a aprendizagem de adulto. Dá, porque assim, eu fiz 50 anos, é aquela história, tipo, quando você é pequeno, você aprende tudo fácil, é uma esponja. Com 50 você aprende... tem sim. muito espaço aqui para aprender. Para sempre. Para sempre. Neuroplasticidade intencional. O que depende é você mudar o ambiente mais uma vez. Né? Então a gente tende a ficar mais no mesmo ambiente, dificuldade de mudar, de fazer coisas novas, por isso que o aprendizado fica restrito. Talvez a gente tenha mais cicatriz, como você disse aqui no cérebro, daí a gente tem que... Se você fizer algo que você nunca fez, um esporte que você nunca fez,
ou tocar um instrumento musical que você nunca aprendeu a tocar, você vai ter plasticidade para aprender outras coisas. Então o cérebro é plástico e é muito interessante esse estudo. Flávio, queria só que você fizesse como você fala de cérebro, eu queria que você falasse assim, como que um ambiente como o CAL, né, ele impacta, né, nessa parte de energia, foco, consistência, enfim, no cérebro das pessoas. Por que é importante quais são os benefícios, né, os benefícios e o diferencial. O diferencial dele é que tem uma área da neurociência chamada neuroarquitetura. Então vocês foram muito felizes no ambiente quando a gente fala de pé direito, quando a gente fala arquitetura da CAL. Então é uma economia aberta, ela é mais aberta. Claro que tem as salas fechadas, mas até as salas vocês têm o cuidado da arquitetura dentro da sala. Então a arquitetura ela convida você a querer ficar lá. Então você se sente bem lá. Para uma junção de cores, madeira é muito interessante. Enfim, toda a arquitetura da CAL. O diferente, aquela parte criativa, ela estimula o cérebro e o ambiente a gente querer ficar mais. Então você consegue ficar lá mais do que numa sala não criativa. Pensa numa sala normal de empresa. Se você for numa empresa e ver uma sala normal e ir na CAL, se você fizer para 1.000 pessoas, 999 vão falar, eu prefiro a CAL. Tá? Então o primeiro elemento é o ambiente, ele tem uma influência muito grande na nossa percepção sensorial. E isso traz um conforto muito interessante. O hospital também faz isso, se preocupa muito com isso. Em especial, salas de diagnóstico de criança, quando vai fazer ressonância. Tem vários estudos disso que a resposta é melhor. O segundo elemento da CAL, Renato, eu acho que é a diversidade das empresas que estão lá. As pessoas que estão lá, né? Eu acho que quem vai trabalhar lá já é alguém bacana. Então, assim, tu já foi muito feliz, porque tu fez um baita do lugar legal. Então, se o lugar é legal, provavelmente vem pessoas legais. Então, eu brinco lá que quando faz as visitas, qual é o seu principal objetivo aqui? É conhecer pessoas e negócios diferentes, pessoas interessantes que acionam outras áreas do meu cérebro. Eu tomo café lá, eu tô indo quase todo dia pra lá, né? Então eu tomo café lá, fizemos amizade, já saímos, já tem um grupo já tem tudo lá. Então acho que isso cérebros funcionam melhor com outros cérebros, é sempre assim, sempre será. Gostei dessa frase, cérebros funcionam melhor com outros cérebros. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta pessoal, o que você faz para ter esse cérebro brilhante aí, com essa mente inquieta enfim, sempre Há muitos anos, eu tô com 51, com 32 anos eu fui estudar fora, eu tive uma aula que mudou minha vida, uma aula de 4 horas. O professor foi muito assertivo. A gente tende, Renato, a se auto-sabotar o tempo todo, então a gente diminui consciência com auto-sabotagem. A única forma da gente evoluir como pessoa, como ser humano, é aumentar a consciência e diminuir a auto-sabotagem. Não tem outra forma. E isso é doloroso. É doloroso por quê? Porque a gente tende a se auto-sabotar o tempo todo, em vários sentidos, tá? E tá tudo bem. A questão é que quanto mais você lançar um olhar inteligente sobre você mesmo, livre da autossabotagem, mais você vai jogar real contigo. Eu acho que eu tive uma aula bem provocativa com relação a, aqui foi de performance, foi de negócios, tá? Uma aula de business de 4 horas de negócio falando por que a maioria tá na média ou abaixo e o que os poucos fazem que ninguém faz. E isso eu voltei muito incomodado. Então eu acho que o índice do desconforto teu e entender o desconforto e trazer o desconforto como motor de ação, como pulso de ação, foi o que eu fiz. Eu voltei naquele evento e falei assim, vou mudar alguns hábitos, porque os nossos pequenos hábitos, eles se tornam nossos comportamentos. Os nossos comportamentos vão determinar nossas competências. Então isso é interligado, só que as pessoas não pensam nisso. Quando eu falo um pequeno hábito se tu acorda e não arruma a tua cama, o que tu tá dizendo pro teu cérebro? Se tu deixa teu quarto zoneado, se tua casa é bagunçada, se teu carro é bagunçado, se você minimamente não tem organização, tudo bem, pessoal, sou virginiano, mas assim, falta, mesmo que eu não fosse. Se você não é organizado, você já tá dando uma resposta. Se você não estuda, e quando a gente tá na escola, quando eu falo de educação, a gente aprendeu no Brasil, as crianças não estão estudando, elas estão na escola recebendo informação. Estudar é um objeto ativo, não passivo. Então estudar é você na tua casa, tem que criar um ambiente de estudo. O que eu fiz? Eu 2 vezes por semana eu acordo 4 horas e estudo até as 6. No meu escritório, quietinho, livre de estímulo. Na sua agenda. Isso aqui é o meu tempo, o meu espaço. Livre de estímulo sensorial que vou competir com a minha atenção. Eu não fico com o celular do lado estudando. Né? Tá lá fora. Então, se eu tô com o computador vendo uma videoaula, se eu tô com o livro, então eu uso dinâmicas diferentes. Então, eu sempre tô escrevendo alguma coisa, sempre tô anotando alguma coisa, sempre tô no Canva, sempre tô lendo. Então, 2 vezes por semana, 4. Essa semana eu fiz 2. Leitura é inegociável comigo. Todo dia eu leio. Todo dia.
quanto tempo? 40, 50, 60 minutos. O mínimo que eu leio é 40 minutos. Eu acordo muito cedo. Eu paro numa padaria antes de ir pra Cal, ali em Campo Belo. Então eu vou lá com o livro que eu tô lendo na época e leio, por incrível que pareça. Passarinho e vem até um mico, um macaquinho. Lá, outro dia, eu fui chamado que o cliente falou assim, olha, tem um macaco na minha mesa. E o terceiro hábito que eu faço é isso, é estar almoçando, tomando café com pessoas boas, diferentes o tempo todo. Toda semana eu tô tomando café, conversando com alguém, marco almoço, ontem eu tava com uma pessoa. Então eu sempre tô buscando estar com gente que pensa diferente de mim. Porque eu acho que se a gente também tá procurando sempre o mesmo, você não vai ter a perspectiva não muda. Então você tem que olhar, às vezes eu vou sair com alguma pessoa que tem uma religião ou alguma outra coisa que é completamente diferente do que minha, eu falo, me fala aí de você, meu. Então eu acho que tá aberto à diversidade é muito importante. Flávio, agora é a hora do agora tem que fazer A mesmo. Já tá feito o convite, a gente vai fazer outras conversas aqui no Calcast, tem só da neurociência, deve fazer um podcast inteiro. Sobre liderança a gente faz outro, sobre comercial a gente faz outro. Dá pra fazer muita conversa boa pra gente se aprofundar aí, porque tenho certeza que as pessoas adoraram aqui conhecer um pouco sobre os temas que você trabalha, conhecer mais sobre o Flávio. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de ter conhecido um pouco mais sobre você. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Valeu, pessoal. Valeu, Calcast. Parabéns pelo projeto. Parabéns por você. Obrigado. Valeu.